porque o poder do Senhor me envolve, te envolve na graça dele. E nós sabemos que tudo nós podemos, e é nesse poder, é nessa força, nessa graça que eu te dou boa noite, um bom dia ou uma boa tarde. A hora que você for ouvir esta palavra, eu tenho certeza que os céus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vai falar grandemente ao teu coração. Eu quero deixar a paz de Cristo, quero dizer que é sempre um motivo de muita alegria. Eu sempre falo aqui, expresso essa alegria em trazer uma palavra da parte do Senhor Jesus. E quão bom é saber que Deus ele tem essa palavra para que nós possamos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, consultar e nela encontrar respostas, alívio, refrigério, consolo para a nossa alma, para os nossos dias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso eu quero exaltar o nome santo do Senhor. Eu quero declarar que Ele vive, que Ele reina, que Ele pode, que Ele faz, que Ele é e que Ele permanecerá sendo o Deus, aleluia, da minha casa, da sua casa, da minha vida, da sua vida. Deixa teu like aí, nos ajuda para que assim a palavra do Senhor também alcance outras vidas. Que o céu permaneça resplandecendo aí sobre você, aonde você estiver, e que você possa receber sempre uma palavra de ânimo na presença do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade. É sempre uma oportunidade, não apenas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de estar aqui, mas louvar a Deus a oportunidade de estar vivo, de poder declarar que Ele vive, que Ele reina, que Ele é poderoso e que Ele tem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, coisas grandiosas, coisas maravilhosas, sim. A ótica humana, muitas das vezes nas situações, vai olhar e não vai compreender, talvez não vai enxergar as grandiosidades de Deus, mas quem anda pelo Espírito, pois a palavra vem dizer lá no livro de Hebreus que o justo viverá pela fé. Então, se nós vivemos pela fé, nós temos que crer nas coisas grandiosas, nas coisas espirituais, nas coisas celestiais, que a palavra do Senhor nos confirma e nos garante. Por isso eu quero louvar a Deus mais uma vez por esta oportunidade, pela sua vida, pela minha vida, porque nós estamos aqui para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus, daquele que pode, daquele que vive, daquele que reina, daquele que tem todo o controle, daquele que a palavra vem dizer que os olhos dele não toscanejam, não pisca, daquele que é onipotente, onisciente, onipresente, onde a palavra vem dizer que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, sem ele nada do que foi feito teria sido, mas a palavra vem dizer que eis que desde a criação do mundo, o nosso Jesus, o amado da nossa alma, aquele a quem nós podemos clamar pelo seu nome, Ele estava lá, assim como eu creio que Ele está aí, assim como eu creio que Ele está aqui, agora neste momento. Glória ao nome santo do Senhor. A palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação, eu gostaria de já falar para você onde está lá no livro de João, no capítulo de número 9. Mas antes nós vamos louvar para que os céus, Ele fale comigo e contigo. Neste momento já comece ministrando por intermédio do louvor. Glória a Jesus. Eu seguro em tuas mãos, estou aqui. Glória a Jesus. Que você declare, que você segura nas mãos dele, que você está aqui. Declare. Pai, eu amo a tua presença. O teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti. Confio em ti. Leva-me mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Aleluia, Jesus. Tudo que eu mais quero é te ver. Oh, aleluia. Tudo que nós queremos é ver, Jesus, é sentir a graça e a sua plenitude, entendendo, louvado seja Deus, que nós, em meio a um mundo onde nós vivemos com tantas situações à nossa volta, com tantas notícias e informações, que nós venhamos a ver Jesus,
Que nós venhamos a contemplar as suas maravilhas, as coisas, louvado seja Deus, a sua criação, e se lembrar do quanto Deus ele é perfeito. Quantas das vezes nós vemos coisa no nosso dia a dia. Nós passamos por situações adversas. E não apenas situações de aflição, mas eu falo coisa do nosso cotidiano. Muitas das vezes pessoas que querem passar na nossa frente. Pessoas que querem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, leva vantagem. E muitas das vezes nós olhamos e nós, aleluia, ficamos olhando aquela situação. E Deus está dizendo, olha para o céu. Olha para o vento, louvado seja Deus que balança a árvore. Olha para os pássaros, glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Olha para tudo aquilo que eu criei. Olha para a água. Olha para você. Olha para mim. Eu quero ver. Que nós venhamos a ver, oh aleluia. Que nós venhamos a entender que tudo nos chama para Ele. Tudo nos mostra a Ele. Oh, aleluia. Como Ele é misericordioso, como Ele é compassivo, como Ele quer que nós também venhamos a ser. E é tempo que o Espírito Santo Ele tem nos ensinado cada dia. O dom, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de muitas das vezes se calar quando nós queremos falar. De muitas das vezes ver, louvado seja o nome do Senhor Jesus, coisas que nós ficamos até espantados, tamanho, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é a perspicaz de algumas pessoas, mas em tudo dê glória a Deus, agradeça ao Senhor, porque embora você esteja vendo coisas que muitas das vezes te assustam, você está vendo. E eu quero louvar a Deus, porque nós temos essa visão, não apenas a visão material, mas a visão espiritual. Que Deus ele abra o seu entendimento e a visão que Ele possa nos mostrar sempre, nos dando direção. A palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação está lá no livro de João, capítulo 9. E nós vamos começar a ler o versículo de número 6, que diz assim: Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que eram ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, e eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: Ele é um profeta. Glória a Jesus. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem.
falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi isso que seus pais disseram. Idade ele tem? Perguntem a ele. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disse: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Lá no versículo 30, nós lemos do versículo 6, louvado seja o nome do Senhor Jesus, até o versículo 25, e nós vamos pular do 25 para o versículo 30, que diz assim: o homem respondeu: ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Eu quero glorificar a Deus por esta palavra. E eu quero declarar que esse Deus que está aqui no livro de João, que fez um milagre na vida daquele homem que era cego de nascença, onde a Bíblia vem narrar e vem descrever, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer que esse mesmo Deus é o Deus que você clama, é o Deus que eu clamo, é o Deus que permanece assentado no seu trono. A Bíblia vem relatar aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, acerca de um milagre de Jesus. Falar da Bíblia é extraordinário, é sempre ter uma experiência a mais com o Senhor. Mas falar acerca dos milagres de Jesus é algo surreal, porque nós vamos ver com riqueza de detalhes o quanto Deus ele é poderoso, o quanto Jesus ele é bom e o quanto Deus ele conhece, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o pensamento e aquilo que as pessoas que estão à volta podem entender com tudo aquilo. Todas as vezes que Deus ele faz um milagre na minha vida, na sua vida, ou na vida de pessoas que passaram aqui pela Bíblia, Deus ele deixa uma lição, Deus ele deixa um ensinamento, e com essa palavra não poderia ser diferente. Então todas as vezes que você recebe um milagre, alguém aprende com esse teu milagre, alguém é restaurado, alguém recebe cura, alguém recebe uma libertação. E aqui nessa palavra, a Bíblia vem dizer que, tendo dito isto, cuspiu no chão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e diz assim: misturou terra em saliva e aplicou aos olhos do homem. Então ele disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. E muitos poderiam não entender a forma como Jesus resolveu realizar o milagre. Muitos poderiam não compreender, e até aquele cego também poderia não aceitar. E Deus está dizendo que muitas das vezes, eu e você temos uma visão humana, e nós precisamos deixar de ter essa visão humana e passar a ter uma visão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de crer. Aquele homem, ele era cego. Então, para ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, passar saliva com terra nos olhos era algo que ele desconhecia, até porque ele não estava vendo, né? Ele não estava vendo, mas ele estava crendo. E a partir do momento que Jesus fez todo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, todo aquele preparo, ele creu. Ele creu que de fato ele poderia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ficar curado. E essa fé que Jesus ele quer de mim e de você. Mas a Bíblia vem dizer que então ele voltou vendo, e a Bíblia diz que os vizinhos e as pessoas que o conheciam ficaram perplexos e ficaram admirados e ficaram pensando: será que realmente é aquele cego, aquele que nós conhecemos, aquele que desde de pequeno ele não vê? E a Bíblia diz assim: era aquele que costumava ficar sentado mendigando. E aqui o Espírito Santo já quer começar a ministrar. A Bíblia vem dizer que aquele cego, ele não era apenas cego, mas era cego e era também mendigo. A Bíblia vem dizer que aquele homem, ele tinha uma deficiência física, mas ele também tinha uma deficiência, louvado seja o nome do Senhor Jesus, financeira.
E então a Bíblia vem dizer que os vizinhos então olham para aquele homem e ele sai daquela situação, louvado seja Deus, de não ver, daquela situação de mendigar, e ele deixa de ser mendigo e deixa de ser cego. E é assim que Deus ele faz, é o extraordinário na minha e na sua vida. E aqueles que te conhecem, aqueles que me conhecem, vai até duvidar, tamanho é o milagre que Deus ele faz. A Bíblia vem dizer que os vizinhos ficaram se perguntando, será que é ele mesmo? E uns diziam é, e outros diziam não. E ele com sua própria boca declarava, sou eu mesmo. E por que muitos duvidaram? Porque era praticamente impossível alguém que não via, alguém que era mendigo, se levantar e ser alguém. E Deus está dizendo que a sua atual condição, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para Ele é num piscar de olhos que Ele pode fazer com que tudo seja diferente. A Bíblia vem dizer que certa vez, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a Bíblia nos diz que Jesus ele foi convidado para um casamento e lá acabou o vinho. E o vinho naquela época, na palavra, significa alegria, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Era algo de extrema importância. E a Bíblia nos diz que, aparentemente, parecia que a festa iria acabar. Parecia impossível. Uma mudança naquele cenário. E quem sabe você tem olhado, quem sabe você não tem visto nem cenário, porque a Bíblia vem dizer que o homem era cego. Então ele não estava vendo o cenário. Eu imagino que ele estava ouvindo, né, o que Jesus estava fazendo, porque os comentários começam a rolar e as pessoas começam a dizer, mas ele está cuspindo no chão, mas ele está fazendo uma lama, ele está fazendo, louvado seja Deus, um barro. E isso logo vem nos remeter à criação, onde a palavra vem dizer que Jesus ele pega o barro e ele cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança. E a Bíblia nos diz que então, aquele homem, aleluia, ele aceita aquele tratamento. Deus está dizendo que muitas das vezes nós precisamos passar por um tratamento, que muitas das vezes nós não vamos ver, nós vamos sentir. E a Bíblia vem dizer que quando aquele homem passa por todo aquele tratamento, ele precisa também fazer a parte dele, ele precisa se levantar. Ele precisa ir. E a Bíblia nos diz que ele vai. E então, quando ele volta vendo. E Deus tem, aleluia, o diferencial. Todas as vezes que eu confio, todas as vezes que você confia, todas as vezes que você espera no Senhor, vai ter uma volta. E não vai ser da mesma forma como você saiu. Aquele homem saiu cego, mas ele voltou vendo. Aquele homem saiu mendigo, mas ele deixou de ser. Sabe por quê? Porque o que o tornava mendigo era ele ser cego. Porque ele não conseguia realizar tarefas que outras pessoas conseguiam. E Deus está dizendo que todas as vezes que você confia, todas as vezes que mesmo você não entendendo o tratamento, todas as vezes que mesmo você não entendendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, você aceita. A Bíblia vem dizer que existe uma volta. Aquele homem voltou, mas foi uma volta, tão uma volta por cima, que até quem o conhecia, louvado seja Deus, ficou se perguntando se era ele mesmo. E se você crê, é assim que Deus ele faz na sua vida, é assim que Deus ele faz na minha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Deus ele faz com que tenha uma volta na vida daquele homem. Muitas pessoas olhavam para ele, estava acostumado a dizer, lá vai o cego, lá vai o mendigo. Olha o cego ali sentado, oh, aleluia, muitas das vezes nem o enxergava. Mas então as pessoas tiveram que ver a mudança. Pelo que a Bíblia vem dizer, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Vai ser tão grande, vai ser tão extraordinário, vai ser tão milagroso que tem gente que vai dizer, não é ele, não é ela, oh, louvado é Jesus. Vai ter gente que vai duvidar. Mas tem gente também que vai acreditar. E vai ter gente que vai dizer não. Não é ele não, não é ela não. Aí a Bíblia vem dizer que não foram só os vizinhos, mas também os fariseus, os incrédulos, aqueles que dizem que servem a Deus, mas que na verdade não serve coisa nenhuma, se esconde. E a Bíblia vem dizer que então os fariseus ali perguntam, a Bíblia diz que levaram aquele homem para a sinagoga para ele contar o que tinha acontecido. E a Bíblia nos diz que os fariseus então perguntam, como assim? Como assim você era cego e agora você vê? Aí ele diz, foi um homem chamado Jesus. E por que ele diz isso? Porque ele era cego. E Jesus diz assim, olha, eu vou fazer aqui um lodo
eu vou cuspir. Passou nos olhos dele e disse assim: vai lavar-te no tanque. Só que a Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que depois, louvado seja Deus, esse mesmo cego encontra Jesus. E pelo que o contexto da palavra nos diz, ele vem saber, louvado seja Deus, a fisionomia de Jesus depois que ele vai no tanque, depois que as pessoas duvidam, depois que ele vai na sinagoga, e quando ele retorna, ele encontra. Então ele diz assim: um homem chamado Jesus. Ele não viu. E Deus está dizendo: você pode não estar vendo, oh aleluia. Você pode não estar vendo, oh louvado seja Deus. Mas creia. Aquele homem, ele não viu a face de Jesus, mas ele teve que crer. E o que Deus está dizendo, quem sabe você não está vendo. Quem sabe você está pensando e está dizendo: Jesus não está aqui. Como é que eu vou saber se é Ele? Oh, e Jesus está dizendo: crê e confia. Se eu tenho te dado uma ordem, vai. A Bíblia vem dizer que então os fariseus disseram assim. Alguns dos fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um pecador fazer tais sinais milagrosos. E houve divisão entre eles. E Deus vem dizer para você que vai haver divisão aí. Sim, como assim? Divisão. Porque teve gente, aleluia, que não imaginou que o cenário poderia mudar. Vai ter que ver, louvado seja Deus. E a Bíblia vem dizer que até os que viram, duvidaram. Alguns acreditaram e outros não. Houve-se ali uma divisão. Divisão em relação ao quê? Entre acreditar e entre negar o milagre. Tem gente que é assim, mesmo vendo, mesmo sabendo, ainda nega. De tão maravilhoso, de tão extraordinário é aquela porção que Deus ele tem. A Bíblia vem dizer, e diz assim: seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto o mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? E quem sabe? Quem sabe? Você tem passado por uma situação de constrangimento, uma situação de humilhação, onde as pessoas olham para o seu cenário e veem aquele cenário que você não queria. Mas a Bíblia vem dizer que então Jesus ele chegou ali naquele cenário. E aquele homem deixou de ser apenas não cego, mas também mendigo. Porque o que o tornava mendigo era ele ser cego. Então Jesus ele vai na causa raiz. E Deus está dizendo que ele vai aí na sua causa raiz. Naquilo que te traz um outro problema, porque tem uma fonte. A fonte daquele homem ser mendigo era porque ele era cego. E Deus está dizendo que para ele tratar, louvado seja Deus, o problema, ele vai direto na fonte. Porque Deus, ele sabe, ele conhece a minha e a sua necessidade. Deus, ele sabia que aquele homem só era mendigo, porque ele era cego. Aí Deus disse assim: eu vou tirar esse título dele. Mas para eu tirar o título de mendigo, eu tiro o título de cego. E Deus está dizendo assim, que ele tira títulos, louvado seja Deus, que o homem colocou. Ele tira títulos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que todos possam ver que ele é. E a Bíblia vem dizer que os fariseus então, eles se irritam porque Jesus ele faz um milagre no sábado. E Deus está dizendo que é no dia mesmo que ninguém diz que vai ter milagre. É no dia mesmo improvável, era improvável, sabe por quê? Porque a Bíblia vem dizer que na lei de Moisés era proibido, louvado seja o nome do Senhor Jesus, trabalhar no dia de sábado. Então, quando aquele homem chega na sinagoga para declarar o milagre que tinha sido feito, os fariseus, eles dizem que Jesus não era de Deus, porque estava fazendo milagre dia de sábado. E sabe o que eu entendo com isso? Sabe o que a Bíblia me faz entender? Aleluia, para dizer aqui para você. É que aquilo que Deus ele tem, aquilo que Deus ele faz, é num dia improvável. É num dia que todos estão olhando
E todos estão dizendo, tem um homem aí, oh, aleluia, chamado Jesus, que está fazendo milagre, oh, glória a Jesus. Mas hoje é sábado. E hoje ele não pode fazer milagre, então é bom ficar calado. Se Jesus passar, louvado seja Deus, é bom se calar. E Deus está dizendo, é neste dia aí mesmo, que parece que está tudo improvável, é neste dia aí mesmo, que parece que não vai ter solução. Clame a mim, porque eu tenho passado. Não deixa eu passar. A Bíblia vem dizer que Jesus, ele chega ali, ele cospe, aleluia, ele faz um lodo e ele passa nos olhos daquele cego. E aí algo me chama a atenção, porque a palavra vem dizer que o cego, então, ele vai até outro local, lavar os olhos em um tanque. Oh, louvado é Jesus. É ter muita fé. É ter muita fé, é crer. É dizer, eu creio. Eu creio, eu não estou entendendo a forma de Jesus trabalhar. Hoje é sábado, era um dia improvável, louvado seja Deus. O que Deus está querendo dizer, que pode até parecer improvável, pode até parecer, louvado seja Deus, que a situação não tem saída. Mas Ele faz. Sabe por quê? Porque Deus, Ele gosta do impossível. O que é possível você pode fazer, eu posso fazer. A Bíblia diz que Deus colocou, Deus entregou, louvado seja Deus, a terra. A Bíblia diz, os céus é do Senhor e a terra é dos filhos dos homens. Deus, Ele gosta da impossibilidade. E é por isso que eu fico maravilhada com o poder do Senhor Jesus. Porque quando nós pensamos, oh, louvado é Cristo, que não é o dia provável, que não é, aleluia, a forma como nós entenderíamos que deveria ser feito, aí Deus diz, eu vou de uma forma que nem você vai entender. Sim. Deus, Ele vem dizer que Ele trabalha de uma forma que nem eu e nem você vai entender. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. E se eu e você entendêssemos, aleluia, sairia da lógica divina. E Deus está dizendo, faço e não preciso dar explicação. Para quem não acredita, louvado seja Deus, e para quem duvida. A Bíblia diz que houve-se ali divisão. E a Bíblia nos diz que então foi tantas especulações, foram tantas perguntas e tantas indagações acerca daquele milagre. E aqui eu quero profetizar que vai ser assim também na sua vida. E você vai responder como cego. Oh, louvado seja Deus. A Bíblia diz que ele responde. Ele conta o milagre e ele diz quem foi que fez. E Deus está dizendo para você que você vai contar o teu milagre e você vai dizer também quem foi que fez. E você vai dizer, foi Jesus. Oh, aleluia. A Bíblia nos diz que Ele conta por diversas vezes, repetidas vezes, o que aconteceu. E Deus está dizendo que você vai ter que contar várias vezes, que você vai ter que repetir o milagre. Por quê? Porque é estrondoso. Deus, Ele continua sendo o mesmo. A Bíblia vem dizer, glória a Jesus. Ele diz assim, Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Ele diz que ele era e ele não é mais. Ele era o quê? Cego. Ele não diz, eu era mendigo. Sabe por quê? Porque a cegueira era algo que foi permitido pelo céu. Mas o título de mendigo foi algo que foi colocado pelo homem. E você vai ver aquele homem dizendo aqui, eu era cego, agora eu vejo. Ele não diz, eu era mendigo. Ele diz, eu era cego. Por quê? Porque o que o tornava mendigo, mais uma vez eu vou repetir, era ele ser cego. E muitas das vezes aquilo que te torna algo é uma situação em outra área. E Deus, Ele sabe. E Deus, Ele vai no ponto crucial para tratar aquilo que de fato precisa ser tratado, para que então a outra situação venha a ser transformada. E aqui existe um mistério do céu, porque Deus, Ele fala, Ele entrega e tem um endereço certo. A Bíblia vem dizer que Ele declara, eu era, não sou mais. E Deus vai estar dizendo para você,
você também vai declarar: eu era o quê? E aqui o Espírito Santo, ele ministrou no meu coração: eu era o quê? Desempregado. Oh, aleluia. Tem alguém assistindo aqui, louvado seja Deus, que está passando por uma situação de desemprego. E você vai poder declarar: eu era desempregado, louvado seja Deus, eu não sou mais. Eu era doente, eu não sou mais. Eu era angustiado, eu não sou mais. Eu era ansioso, eu não sou mais. Eu era. Existe aqui um passado e um presente. E Deus está dizendo que o que Ele tem para presente é uma volta. É uma volta por cima, é uma volta no cenário. Aquele homem voltou, mas ele não voltou naquela mesma condição. Ele foi crendo que ele ia e que aquela situação ia ser resolvida. E Deus está dizendo: vá crendo que você vai e essa situação vai ser resolvida. Não sei qual é o lugar que você vai por estes dias. Não sei o que você tem colocado diante de Deus. Que você tem dito assim: Deus, passe na minha frente. Espírito Santo, antes de eu chegar, chegue lá. E Deus está dizendo: vai. Porque quando tu voltar, esta situação vai estar resolvida. Teve uma volta, mas ele não voltou com um cenário de tristeza, ele não voltou com o título de cego, ele não voltou com o título, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de mendigo. Ele voltou que as pessoas nem estavam conhecendo. E lá no versículo de número 30, diz assim: o homem respondeu: glória a Jesus. A Bíblia vem dizer... Diz assim, no versículo de número 22 nós vamos voltar. Seus pais disseram isso porque tinha medo. Glória a Jesus. Porque eles expulsavam da sinagoga aquelas pessoas que confessavam que Cristo era o Cristo. E aí, então, lá no versículo de número 30, ele diz assim: o homem respondeu, 29, vamos ler para a gente entender o 30, diz assim: então insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, não sabemos de onde ele vem. E aí o homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. E Deus está dizendo aqui que existe um princípio. Para quê? Para o milagre acontecer. Jesus, ele relata, João relata um fato aqui na palavra, lá no capítulo de número 9, onde vem falar acerca da cura de um cego de nascença. E a Bíblia vem dizer que duvidaram do milagre, e assim vai ser na sua vida, eu profetizo. Vai ter gente que vai ficar dividido. Oh, louvado é Jesus. A Bíblia vem dizer que estavam comparando Jesus, aleluia, a alguém que não era de Deus. E grande vai ser o teu milagre, que vai ter gente que vai ficar dividido. Vai ficar pensando até o que você pode ter feito. Mas você vai abrir a sua boca e vai dizer: é o Deus que eu sirvo, que tem olhos e vê, boca e fala, ouvido e ouve, pés que se levantam do trono, mão que abre para abençoar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E olhos como chama de fogo. A Bíblia diz que quando Deus, ele abre a sua boca, da boca dele sai fogo, sai saraiva, louvado seja Deus, sai brasa viva. A Bíblia nos diz que houve-se ali divisão. Mas então aquele homem, ele declara: ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. E o que Deus vai fazer aqui hoje, em mim e em ti, foi abrir os olhos para que nós possamos ver o milagre e acreditar. Acreditar que ele faz, acreditar que ele pode. A Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que ele diz assim: sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve homem que o teme e pratica a sua vontade. João, ele descreve com riqueza de detalhes o que aconteceu naquele contexto. E lá, louvado seja o nome do Senhor Jesus, depois de todo esse contexto, a Bíblia vem dizer que aquele cego, ele declara para aqueles fariseus: vocês estão dizendo que não sabem de onde ele veio. Estão dizendo que ele não tem parte com Deus. Mas ele ouve a quem, aleluia, o adora. Ele ouve a quem o teme. E Deus está dizendo que existe um princípio.
E tem gente que está pensando que vai desobedecer, que vai praticar as práticas do mal, que Deus vai ouvir, que Deus vai fazer milagre, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus está neste negócio. E Deus está dizendo, eu faço milagre sim, sim. E logo eu vou entender que aquele homem era alguém que temia a Deus. Porque ele fala aqui, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve homem que teme a Ele e pratica a sua vontade. E se você tem praticado a vontade de Deus, se você tem temido a Ele, se prepare, porque milagre extraordinários, milagres estrondosos que vão fazer até pessoas pensarem se é você mesmo, de mudar totalmente a situação. É assim que Deus ele faz. Receba essa palavra na tábua do seu coração, medite, ela está escrita lá no livro de João, no capítulo de número 9, nós começamos a ler a partir do verso de número 6. Continue lendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus ele vai continuar ministrando ao teu coração. Contudo, aquele homem fala algo muito interessante. Ele diz assim, eu era cego e agora eu vejo. Eu quero profetizar aqui na sua vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma visão. Mas não é simplesmente a visão terrena, não é simplesmente a visão humana. É a visão, aleluia, que desce do trono da glória, que me faz ver e que te faz ver. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquilo que Deus ele tem, a visão celestial. Eu estou profetizando e declarando que venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua mente. Louvado seja Deus, e que você comece a ver. Aquele homem, ele começou a ver quando ele começou a caminhar. Ele não começou a ver simplesmente quando ele, aleluia, chegou no tanque, Siloé. Ele começou a ver no período do trajeto. Por quê? Porque o período do trajeto é o período de confiar. E o milagre ele começa a se materializar quando você confia, quando você espera e quando você acredita. Aquele homem acreditou. Jesus disse assim, vou fazer o barro, vou passar nos olhos, agora caminha. E Deus está dizendo, já estou preparando o milagre. Agora crê, acredita e confia. Segue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E declare aí, quando Deus fazer o milagre, conte o milagre. Deixa aqui, louvado seja Deus, na descrição. Porque para que assim vidas sejam edificadas. E vejam e creia que Deus ele faz, que ele é, que ele pode e que ele continua sendo o grande Adonai, o El Shaddai, o Jeová Tsidkenu, o Deus Todo-Poderoso, Jeová Nissi, o Jeová Rafa, o Jeová Kadosh, o Jeová Elohim. É Ele, o meu Deus e o teu Deus, o Deus da nossa alma, da nossa vida. Livro de João, capítulo de número 9. E o Senhor vai continuar ministrando grandemente ao teu coração. Eu deixo a paz do Senhor, um abraço em Cristo Jesus e que os céus continuem te abençoando, te fortalecendo. E lembre-se sempre que o seu estado atual, louvado seja Deus, não é aquilo que de fato vai acontecer. A Bíblia diz que aquele homem, ele era cego, ele era mendigo, mas ele deixou de ser. E aqui eu quero declarar que você deixe de ser algo que tem te causado aí dor, que tem te causado humilhação, para passar a ser aquilo que vai trazer indagação, aleluia, até dúvidas. Louvado seja Deus, mas que o nome do Senhor seja glorificado e você possa declarar, é Jesus na minha vida, é Jesus na minha casa, é Jesus na minha história, é Jesus no meu cenário. A paz de Cristo. Amém.